Bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô bem, e você? Graças a Deus também. Vocês me contam Bom de dia. novo como está o tempo aí? Tá bom, muita chuva em São Paulo? Não, até Ah, até Cortou o que tá um som. solzinho. Cortou o som aí. Tenta de... É Evandro que falou ou foi a Bárbara? Estão me ouvindo? Acho que foi o Evandro que tinha falado. Então eu vou falar nominalmente e aí a gente já esclarece. Bárbara, como está o tempo aí? Vocês são todos de São Paulo, né? Que tá um solzinho até. Choveu muito essa semana aí? Choveu. Ouvi dizer. Quando chove é bom, porque aí aparecem os problemas geotécnicos. Aí a gente entra em ação. verdade. E aí, o que vocês me contam de novidade dessa semana no trabalho? A Bárbara já começou ou vai começar semana que vem? Eu comecei essa semana já. Ah, começou? Legal. Comecei. E aí, que ensaios vocês já burilaram lá? O de adensamento, cisalhamento, é o que eu acho que a gente mais pegou até agora, né? Tá. Foi. O laboratório... Os RCAs também, a gente pegou bastante especial. O que é importante é vocês verem, inclusive hoje eu fiz a ementa e está aí já no canal YouTube do ensaio triaxial, do curso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado não aprender a fazer a coisa para ganhar dinheiro, sabe? Isso é meio preocupante para mim, né? A minha experiência de vida é essas pessoas, às vezes, fazem uma escola de engenharia ou qualquer outra para ter um diploma, para ter dinheiro, tem que ser uma coisa muito maior, né? Mas falando no ensaio, né, é importante para vocês que estão fazendo engenharia, lógico, saber fazer e saber as causas de erro. Onde que pode haver erro? Primeiro que tem uma norma. Conhece a norma, está seguindo a norma. Vocês devem fazer até um trabalho assim de auditor, né? Vocês estão aprendendo, mas ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo, bom dia, Deus. Vocês estão aprendendo, mas vocês deviam ser críticos. Bom dia. Né? Já que entrou a Dilson aí, né? Que é um técnico que nos instrui aí com essa sondagem, por exemplo, coleta de amostra. Então, vamos supor que eu vou com ele amanhã no campo, né? Então, eu não vou só para aprender com ele, né? Eu vou no sentido de ser um crítico construtivo, que à medida que ele fala uma coisa e eu vou na norma, estava falando da norma, eu vou na norma e vejo se a norma fala daquele jeito. Pode ser que a norma não fale daquele jeito, e você chega mais Adilson, a norma fala assim, aí ele explica. Né? Inclusive, ele está fazendo uma atualização em alguns documentos em função da nova norma aí, que foi revisada há anos anteriores aí, que entra o ensaio, por exemplo, de torque, que nem estava na norma, mas continua não sendo obrigatório. Mas para não sair da história dos ensaios de laboratório, então vocês devem conhecer a norma. Ler a norma. Tem lá um procedimento independente da norma, e nesse procedimento tem um fluxograma. Então, eu, quando tinha a idade de vocês, eu fazia isso, né? E faço hoje, quer dizer, eu vejo, olho, eu absorvo, eu pergunto se eu tiver dúvida, mas eu também procuro ser um crítico. Não é um crítico de meter o pau, é um crítico de ver o senso crítico, né? Então, por exemplo, a semana passada eu até lembrei aqui que tive um insight e falei da coleta de amostra. Todo problema de laboratório vem da coleta de amostra. Se a coleta da amostra não é fidedigna, o resultado não vai ser fidedigno.
E a engenharia é tão... A nossa engenharia brasileira é tão, eu diria assim, frágil, que por causa do dinheiro, você não tem profissionais que fazem uma análise crítica da amostragem. Eu vou dizer para vocês que mal sabem programar o tipo de amostragem. Se vocês perguntaram para Dilson, ele deve ter 1000 casos aí que ele já viu, né, que... E muitas vezes nós também não sabemos como coletar uma amostra, porque a gente não sabe do comportamento dela. A gente está querendo saber. Imagina uma pessoa que está com os olhos vendados para fazer uma certa ação. Ela não tem discernimento que ela vai fazer, porque ela está com os olhos vedados. Então, vocês têm que colocar nessa posição. Estou com os olhos vedados, eu preciso ter uma revelação. Vai ter que procurar isso. Senão, você acaba não tendo senso crítico. O senso crítico é muito importante. Não é criticar por criticar, que aí é outra coisa. Mas o que vocês me contam aí desses ensaios? Então, vamos lá. Vocês estavam falando aí do ensaio de adensamento e o ensaio de triaxial. Nós temos muito equipamento, esse laboratório que vocês frequentam, basicamente, apesar de ter espaço, equipamento, mas ele está focado em ensaios especiais que a gente faz. Acho que tem um monte de prensa lá, né? E tem várias gerações. É que as gerações mais antigas estão sendo transformadas em coisas mais novas, que eu nem sei mais como está. Seria muito bom o Carlos estar aqui, dar um toque para ele, que ele é o cara que eu posso trocar algumas ideias para saber até como está o laboratório e as coisas necessárias. E vocês, então, com esse sentido crítico, vocês podem ter alguns insights, a gente fala insights, né? Mas, na verdade, espiritualmente é o Espírito Santo. O Espírito Santo guia a gente. Eu sei que para vocês talvez seja meio assim, né, religião e tal, mas eu tenho que a obrigação de testificar que não é religião, é vida espiritual, meu. E eu sei que é difícil. Eu também, quando tinha a idade de vocês, eu nem sabia que eu tinha nascido de novo. Cada um tem um novo nascimento diferente. Não dá para... Eu só soube porque um dia eu perguntei para Deus e aí ele falou. Aí veio a imagem. Senão eu não ia saber, né? No meu caso. Né? No caso do Adilson, ele já contou uma vez, acho que eu memorizei. Ele estava na Marginal aí em São Paulo e de uma hora para outra ele parou o carro e sentiu lá alguma coisa, né, Adilson? Foi mais ou menos assim, né? Foi. É que eu estava dirigindo na Marginal e estava orando, né? Naquele momento eu senti queimar por dentro, como a gente fala, né? Mas foi uma experiência. Cada um tem uma experiência diferente, né? Uns mais, outros menos. E não importa o lugar nem a circunstância. É uma questão de fé. É. E engraçado, né, Deus? É que a gente fala isso, e como eles são engenheirandos, né? A escola de engenharia leva as coisas a terem muita coisa racional. Então, dá a entender que o novo nascimento é semelhante ao novo nascimento carnal, o nascimento carnal, melhor, né? Que vem da barriga da mulher, né? Mas o novo nascimento é... Inclusive o próprio Nicodemos, né, Adilson? Quando falando com Cristo, ele fala assim, mas eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Cristo falou assim, pô, você com toda essa sua competência, não entendeu que é espiritual? Parece cômico quando ele fala. Eu, quando li a primeira vez, vou voltar à barriga da mãe, eu achei, foi muito infantil mesmo.
Ele não conseguia entender que é espiritual. Porque agora, vocês como engenheiros, isso que eu queria tocar, tem uma formação técnica e que eu diria que é perigosa. Porque vê a racionalidade das coisas. Tudo tem que ter razão. Né? E a razão divina vem pelo Espírito, não é? Ela não vai ser comprovada, a não ser você mesmo comprovando com você. Mas fala aí dos ensaios, senão eu vou falar de novo da vida espiritual, que eu sou apaixonado por falar isso nos dias de hoje, e talvez alguma dúvida que vocês ficarem dos ensaios, vocês não estão absorvendo. Perguntando. Eu me lembro que a semana passada o Evandro falou assim, não tenho dúvida nenhuma. E aí, Evandro, essa semana apareceu alguma? Então. Fala, Pedro, agora que eu te vi aí na foto. Na foto não, na câmera. Bom dia. Eu percebi que estava desligado. Diga, Evandro. Bom, Mauro, assim, no decorrer agora, as dúvidas que vão surgindo é por quê? Isso. Muito bem. Tá entendendo? Da minha parte, a parte técnica, assim, eu estou até desenvolvendo muito bem, mas agora o que está surgindo é por quê? O porquê. Isso. Para que o adensamento? Muito Para bem. que o cisalhamento? Qual a Muito bem. importância do triaxial? Isso. Mas você já fez muita pergunta, mas é isso mesmo. Então, primeiro elogiar essa história de o porquê. Sim, A história de porquê, se você pegar uma criança, eu não sei muito precisar a idade, né? Mas na idade aí, talvez de 1 ano, ela começa por quê? Porque é da natureza humana. O porquê? O problema é quando chega na faixa etária aí, de vocês, ou até de algumas crianças aí, né, com idade menor, e não tem porquê na vida. Né? Então o pai manda brincar no jardim. Por quê? Eu quero, sei lá, lavar as mãos, não quero ir brincar no jardim. Por quê? Né? A criança pergunta. Mas, enfim, então vamos comentar geral, vamos ver se atende aí, e que não vai atender, porque, veja bem, o porquê, né, a coisa vai subindo de nível. Vai subindo de nível. O próprio processo que está na Bíblia de santificação, ele é progressivo, mostrando que tudo é progressivo. Tudo é progressivo. Né? Então, você tem que estar step by step, entendeu? Passo a passo. O problema é o coração, o porquê. O porquê. Né? Eu acho que esse é o problema. O coração vai te levando, vai te levando. Né? Então, por exemplo, desculpa cair sempre na vida espiritual, mas conhecer a vida de Cristo. Todo mundo fala cristão, sou cristão. Acho que a maioria de vocês são católicos, então vai na igreja, não vai na igreja, não vou, Bíblia e tal. Mas por quê? Eu respondo. Por quê? Conheça a vida de Cristo. Concentra. Quem foi Cristo? Né? E aí eu falo do triaxial. O triaxial é um ensaio de resistência. Tudo em engenharia, tudo. Vocês estão sentados numa cadeira, creio eu, ou num sofá, não importa. Ele tem que ter resistência, senão vocês já estariam desaparecendo aí da frente da câmera. Né? Uma vassoura que está em pé, né, encostada na parede, né? Por que ela fica lá encostada? Tem uma resistência, ela está em equilíbrio. Se bater um vento, ela cai. Resistência. Então, tudo resistência. A triaxial é de resistência e cisalhamento. Resistência e cisalhamento dos solos. Então, você está fazendo um ensaio que tem um procedimento muito bem determinado ali para simular um pedacinho de solo de um maciço. Imagina um morro, em algum momento lá, em algum lugar, tem um cubozinho de solo. Imagina ele e fala, bom, qual a resistência desse solo? Então, a resistência é de um elemento.
Bom, mas aí você pode fazer uma outra pergunta. Por que 3 corpos de prova ou 4? Eu costumo fazer 4. Os clientes geralmente pedem 3. Tem alguns clientes que falam 5. Vocês já conseguiram entender por quê? Não. Então, porque as pessoas, presta atenção, a diferença do que vocês foram orientados, creio, pelo César, que é minha orientação, de participar da mentoria e de me procurar. Vocês são um turning point de pessoas que eu segui um certo caminho para passar minha orientação e que a partir desse ano é outro. Chegar sábado, essa hora, para ficar 1 hora conversando com um cara que não é talvez muito agradável, já requer uma decisão na vida. É uma escolha. Eu percebi estagiários que viam na primeira vez, depois não viam mais. Eu já estou indo pela 3ª vez, se eu não me engano. Mas então, as pessoas que estão lá talvez façam muito bem, mas eu não estou dizendo que são todas, mas eu sei que muitas estão seguindo, fazendo por dinheiro. Quer desgraça maior do que essa? Para mim é uma desgraça. E cada um de vocês olha para dentro. Cuidado para não fazer as coisas por dinheiro. Eu choro se você falar que você está fazendo isso. Porque quando você faz por dinheiro, você não está querendo saber o contexto das coisas. Você quer o dinheiro. Então você faz aquele ensaio, para fazer assim, tá bom, fiz 1, fiz 2. Tem um filme muito antigo, a Adilson vai me lembrar também, acho que é do Carlitos, como que é? O negócio das máquinas, é o Carlitos, que ele fica com uma chave e ele fica fazendo assim, que era a época da indústria. É isso, Adilson? Me ajuda aí para... É uma crítica à industrialização, né? A linha de produção e tudo mais. Isso é coisa de bem antes meu e do Adilson. No cinema mudo ainda, época do Cinema mudo. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Chama Então, Tempos Modernos. Tempos Modernos. Então, vocês vão lá no Google, certamente, Tempos Modernos, vocês vão ver esse filme. Por que Vale isso... a pena. Hã? Vale a pena, é divertido. Vale a pena. Porque era uma crítica a uma época de industrial que era antes de nós, indo a Deus. Mas cai como anjo aqui. Porque se você fizer um ensaio de uma forma industrial, segundo essa crítica dos tempos modernos, veja, tempos modernos é antes de Adilson, presta atenção. Por que fazia aquilo? Porque o cara era assalariado, ele estava na indústria, então chegava um cara para ele, dava uma ferramenta e falou, olha, você tem que fazer assim. E o filme que vocês vão ver é o Charlie Chaplin fazendo assim. É o homem se rebaixando a uma máquina. E vai ser uma máquina para apertar parafuso. Isso que pode acontecer com o ensaio triaxial. Isso que pode ter acontecido com as pessoas que estão lá. Então, vocês podem até ajudá-los. E perguntar para eles, mas por quê? A hora que você perguntar para qualquer um deles, inclusive para minha filha, por quê? Na resposta, você vai ver se a pessoa já não está cooptada por esse processo de dinheiro. Bom, parte administrativa, dinheiro, temos que ganhar dinheiro? Temos que ganhar dinheiro. Agora, Deus falou que ele vai prover. Então, se ele vai prover, então, por que você está preocupado? Será que você é cristão mesmo? Mas a gente vacila, a gente erra, a gente perde. A gente precisa, às vezes, tomar providências que a gente não gosta. Bom, vamos voltar para o ensaio. Então, 3 ou 4 ou 5 corpos de prova. Vamos falar o que está nos livros aí, que sempre foi falar. 3 corpos de prova. Primeiro, 3 é um número que é o mínimo estatístico. Se você estudar estatística, você vai ter que ter 3 amostras. Mínimo. Mínimo minimorum. Um valor pode estar errado. 2, você tem uma média. 3, você tem uma média. Então, mínimo 3. Tenha 2. 3.
Então, começa por aí. Agora, por que 3? E cada um, não sei se vocês já se familiarizaram com essa linguagem, confinante. Ouviram falar lá, né? Confinante? O que é confinante? Vocês perguntaram lá para... Hã? Quem falou? É o que a gente escuta mais, é confinante. Isso. Então, mas vocês perguntaram para o pessoal lá o que é confinante? Pelo que o pessoal explicou para nós, né, é uma carga que exerce sobre o solo, por exemplo. Entendeu? Uma pressão, uma carga de pressão. Mas o que ela representa? Quando tem lá uma confinante de 20 quilonewtons, por exemplo, por metro quadrado, o que ela representa? Mas tá certo o que você falou. Ela é uma tensão. É uma tensão que é aplicada pela água que está na câmera, não é? É isso? Muito bom. O que ela representa? E aí eu quero te dar uma dica, de novo, que aqui a gente está construindo um pensamento, né? Um comportamento, que é ter uma visão holística e, quiçá, celestial. Quando toda a sociedade quer que você tenha uma idade não, um entendimento assim, limitado, sem visão lateral. Por isso que perguntar para eles, você vai ajudá-los. A Bíblia fala mais dos uns aos outros. Então, quando alguém vai falar, não, é uma tensão, mas o que ela representa? Você vai fazer perguntas, ao você fazer essas perguntas de coração para qualquer um lá, você está dando amor para a pessoa. Agora, o que a escola de engenharia, já na minha época, fazia de ruim? Quando eu sentava lá na frente, na sala, né? E ficava perto do professor para ninguém me atrapalhar e para escutar o professor fazer pergunta, o que faziam comigo? Naquele tempo não tinha esse nome, mas hoje, qual o nome que se dá? Bullying. Chincalhavam-me. Achincalhavam. É isso, Adilson? É isso aí. Bullying. Fala disso. Não, bullying mesmo. Era outra definição, mas é o que hoje se chama bullying mesmo. É isso. Então, o que acontece? Por quê? Para eu ir lá para o fundo junto com eles. Se eu vou junto com eles, eu faço a vontade deles. Mas não o que minha mente estava pedindo, para eu querer fazer a vontade, que eu diria a minha vontade. Mas só que a minha vontade, segundo o Pai Nosso, é a vontade de Deus. Eu queria aprender. Por que eu estou falando isso? Para que vocês não comecem... Vocês já tiveram, estão acabando a carreira aí acadêmica, pelo menos a nível de graduação. Comecem a comportar-se diferente, porque a escolha é de vocês. E comecem lá no laboratório. Você vai dar amor, pode ser a minha própria filha que está lá, ou outro, que vai responder de uma forma correta. E aí você pode falar, mas por quê? Por quê que é uma tensão? O que ela representa? Bom, agora eu vou pôr a parte técnica. Vocês percebem que eu vou misturando a questão administrativa, comportamental, espiritual e a técnica. Quem me dá esse dom? Não preciso responder, né? Senão, alguns vão falar, ele só fala do Espírito Santo. Mas então, o que representa é o seguinte, agora imaginem agora o terreno onde vocês estão. Todo mundo está com o pé no chão. Agora você imagina 5 metros de profundidade. Imagina? Nem 5 metros. Agora vai para 15 metros. Agora vai para 50 metros. Estão imaginando? O que você acha que acontece com as tensões no solo à medida que você vai, sei lá, de 5 para 20, de 20 para 50?
que acontece com as tensões? Com peso de terra. Vocês já aprenderam lá em mecânica do solo os pesos de terra, lembra? Gama H, lembra disso? Peso específico do solo vezes altura? Cara, eu acho que eu não tive mec solo ainda, não. Vou ter esse semestre mecânica dos solos. Que ano você está? Ou semestre? Tô no 6º semestre. 6º semestre é 1 ano e meio, né? É 3 anos. Não sei, eu faço Tem umas 3 anos aí já. 3 anos, né? Quando eu fazia Mackenzie, quando eu dava aula no Mackenzie, 3 anos eu ainda não tinha chegado em mecânica dos solos. Que escola que você está? Eu tô na Unisa. Unisa. Fica Tem em tanta São Paulo. escola hoje de engenharia, em relação ao meu tempo, que não conheço. Mas, então, você que não viu mecânica dos solos. Em mecânica dos solos, você vai ter uns exercícios. Há uma coisa que eu dou dica para vocês, é anotarem essas palavras, ir no Google e pôr essas palavras. É uma forma de estudar. Na minha época, o Adilson não tinha isso. Você tinha que ir numa biblioteca. E na biblioteca, ainda você tinha que aprender a fazer a pesquisa do livro, porque não era ir lá, aqui. Naquela época, tinha a bibliotecária. A pessoa que era super para cuidar de uma biblioteca gigantesca. Então, você ia para a bibliotecária. As escolas não, elas tinham bibliotecas menores. Mesmo assim, tinha uma bibliotecária que conduzia o aluno ao livro. Hoje, meus queridos, vocês têm uma coisa chamada Google. Só que tem muita porcaria. Então, tem que ter sabedoria. Vai lá e põe. Sabe por quê? Porque a hora que você pôr, você vai ler e não vai entender. E a hora que você não entender, você vai ter uma dúvida. Aí você vem para a mentoria. Essa é a ideia. Porque nós temos que desenvolver esse espírito de pesquisa, de perguntar, de ter dúvida. Senão a gente vai ficar que não o Chaplin lá na época da indústria, que ele fazia sem saber por quê. Né? Então vamos lá. Quando eu falei das profundidades, eu falei mecânica dos solos, o Lucas falou que não fez mecânica dos solos. Então lá na mecânica só tem um problema que assim, está do nível do terreno, dependendo da profundidade, você tem uma formulinha que é peso específico do solo. O que é peso específico? Esses vocês estão fazendo lá. Alguém já fez o peso específico do solo? Uma bolinha, pode ser também com corpo de prova. Você vai pegar o peso, vai pegar o volume, peso dividido pelo volume e vai dar a densidade, ou o peso específico. Ou a bolinha, que é o ensaio porreta. Ensaio de peso específico natural. Então, você sabe que é a densidade. Você sabe qual que é a densidade, por exemplo, de 1 metro cúbico. Eu vou falar de uma forma só para vocês sentirem o peso e depois sentir a densidade. Se vocês pegarem 1 metro cúbico de algodão e 1 metro cúbico de chumbo, o volume é igual, mas vocês sabem que o chumbo é muito mais pesado do que o algodão. O que é densidade? Peso pelo volume. Essa bolinha que você está falando é quando a gente molha na parafina? Isso, esse aí, ensaio da parafina, também chamado. Que ele utiliza uma lei da física. Qual o nome? Quem lembra? Arquimedes. Então, eu vou falando com vocês, né? E as ideias vão vindo. Então, ele falou da bolinha, de mergulhar a bolinha na água, mas antes eu ponho em parafina, né? Por que eu ponho parafina? Por que eu não ponho direto na água? Porque aí a água vai entrar dentro do corpo de prova e você já não tem mais o peso que você queria. Acho que derrete. Operou. Pode falar. Agora é o Pedro.
Acho que por colocar ela direto na água, por ser terra, ela dilui, né? Vira lama. Aí Ela você... pode diluir. Fala, Evandro. Para não dar alteração, né? Porque a água vai penetrar lá e vai dar erro no Isso, ensaio, né? isso. Uma bolinha, se você não tiver fazer a pergunta, por que põe parafina? Vai impermeabilizar, né? Para Digamos. impermeabilizar. Bom, para que impermeabilizar? Para não entrar água. Para não entrar água, é para manter a amostra fidedigna a ela lá, de onde ela foi tirada. Tem que ser fidedigna. Se deixar a água em contato com o solo, a água entra dentro do vazio do solo. Já não é mais a mesma amostra. Ela foi estuprada pela água. Foi modificada, adulterada. Ok? Mas foi bom falar aí do ensaio de densidade, para que eu possa conduzir com vocês a forma que vocês têm. Porque a escola de engenharia não faz isso que eu estou fazendo. Ao contrário, o sistema todo, chamado mundo, na Bíblia, que é um sistema, ele é todo corrompido. Ele é enganador. Então, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo... Quem falou? Alguém falou? Não. Então, se eu pegar um engenheiro 10 anos mais novo do que eu, ele teve uma escola de engenharia muito melhor que a minha. E eu tenho essa comparação. Eu tenho um tio que se formou mais de 10 anos antes, não sei, ele se formou em 63, que eu memorizei, e eu em 77. Depois eles fazem as contas. E eu sei que a formação dele foi muito melhor que a minha. Eu, para ser, não sei quantas décadas agora, dentro do Mackenzie. E eu percebi o que aconteceu. E veja, estou longe da universidade faz décadas também. Então, eu imagino o que está lá dentro. Eu não estou querendo fazer uma crítica barata. Eu estou fazendo uma crítica a esse mundo. É uma crítica que está na palavra. Não é eu que estou inventando. A palavra fala que esse mundo jaz no maligno. Então, vocês querem o quê do mundo? Por isso que não é bom esperar muito do mundo. Ou não esperar nada. Nós temos que conviver nesse mundo. Então, falando... Bom dia, Sérgio. Falando da bolinha, do ensaio de densidade, ou peso específico, é para impermeabilizar e a água não pode entrar, senão a amostra não é mais aquela. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que é causa de erro desse ensaio. Para você pôr lá na parafina líquida, vocês já fizeram isso? Então, estou vendo o Evandro falar que fez. Olha o que você faz. Alguém te orientou para fazer devagar? Sim. Então, orientou bem. Se você fizer depressa, o que acontece? Ou o que pode acontecer? A amostra pode deformar. A parafina não pode estar muito quente também, né? Nem muito quente, nem fria. Mas não pode estar muito quente. Senão ela pode afetar. Mas é o seguinte, se você fizer rápido, pode acontecer de formar uma bolha. E na bolha vai ter o quê? Acho. E a camada de parafina ela tem que ser constante. Porque vai se fazer uma conta onde você tira o peso de parafina. Então, por exemplo, estudar o ensaio de peso específico natural, que é esse da bolinha, é fantástico. Na pós-graduação que eu fui ensinar, fui curtir isso. Mas na minha graduação, e eu estou dizendo que a escola de engenharia, cada ano, ela degrada mais. A sociedade, cada ano, ela degrada mais. Isso é bíblico. Degrada mais. Só vai degradando. É bíblico. Né?
Então, o que nós estamos fazendo aqui? O propósito que Deus tem na minha vida, integrando técnica, administração. Quando a gente fala de administração, a Bíblia fala em mordomo. A Bíblia fala que cada um de nós é administrador. Ele vai dar coisa para a gente administrar. Começa pelo próprio corpo. Então, eu liguei a administração da empresa, a administração da tua vida, do teu tempo. Como você está administrando? De acordo com a vontade de Deus? Então, a técnica, administrativo e vida espiritual. Em tudo. Vamos voltar para a bolinha. Então, eu peguei, pus lá e basicamente o ensaio da bolinha vai chegar o quê? O que vai sair do ensaio da bolinha, ou seja, da parafina, que usa a teoria de... e a teoria de Arquimedes? Você sabe a história, não sei se é verídica, mas é a que eu conheço, é que o Arquimedes ele tinha recebido uma incumbência de descobrir o volume de uma coroa. E o rei falou para ele, se você não descobrir o volume da coroa, eu vou te matar. Ele estava ferrado. Né? E depois pesquise para ver se a história é essa, mas essa é que eu conto, que eu escutei uma vez e não fui também estudar. Mas eu acho fantástico. E ele estava na banheira lá, o rei vai me matar e tal, e com a coroa, como que eu faço? Como que eu faço? Aí vem a palavra eureka. Ele fala, eureka! E segundo a história que eu escutei, ele saiu na rua gritando, eureka, eureka, porque ele ganhou a vida. Ele ia morrer. De onde veio esse eureka? A gente hoje fala em insight, fala em intuição. De onde vem? Ninguém questiona de onde vem. Nós, cristãos, devemos ter a certeza que é o Espírito Santo. Eureka, descobri. E aí que vem a teoria de Arquimedes. Pois qualquer corpo mergulhado em água desloca um volume. Pega uma bola, põe dentro da água. Por que a bola sai? Porque a hora que você põe a bola dentro da água, ela tem um volume. Aquele volume, vezes a densidade do líquido, que é a água, é uma força que ela recebe de baixo para cima. Por isso que a bola você põe, solta ela. Pum. Porque ela recebe uma força, é a força de empuxo. Esse ensaio da bolinha vem exatamente, né, de deslocar o volume de água. No caso, é deslocar um volume de água. Né? E a partir disso daí tem uma continha que se faz lá e chega na densidade do som. Né? Para não ficar muito pouco técnico, vou deixar a história por aí. Mas eu tenho a densidade. Agora eu vou voltar no problema que estava respondendo aí acho que o Pedro. Não, para o Lucas. Problema de mecânica de solos é nível do terreno, profundidade, lembra que eu falei 5, 20, 50? Bom, cada vez que você... Imagina que é o mesmo solo, então a densidade dele é toda igual, ok? Quando eu falei 5, 20, 50, é o mesmo solo, em tese, do probleminha que eu estou dando. E aí o peso de terra vertical, vocês conseguem intuir e perceber que ele aumenta? É uma analogia que eu fiz exatamente, ou fizeram comigo, é você, de novo, vou lembrar da biblioteca. Então, alguém na biblioteca vai pegar livro para estudar. Peguei 1, peguei 2, peguei 3. Vocês percebem quanto mais livros eu puser na minha cabeça, mais peso eu vou ter? Então, agora você nunca mais esquece. Peso de terra é a altura de terra vezes o peso específico do solo. É fundamental.
Porque tudo segue a tensão que é dada inicialmente pelo peso de terra. E quem fez mecânica dos solos já devia saber disso. E aí cada um olha para dentro de si e fala assim, poxa, não me lembro, não sei. Para mostrar a deficiência das nossas universidades. Não é a sua em particular, são todas. Mas deu para acompanhar, então, o peso de terra? Eu ainda preciso chegar na confinante. Agora, vocês já viram falar de empuxo? Empuxo, tem empuxo vertical, mas tem empuxo lateral, né? Por exemplo, vou pôr aqui uma garrafa. Só que a garrafa não vou apresentar, antes que ela caia também, vou fazer uma coisa mais simples, um controle remoto. Agora imagina que isso é um muro de arrimo. Aí eu vou pondo terra aqui. O muro está de pé. Eu apoio ele, está de pé. Certo? Vou pondo terra aqui. O que vai acontecer com esse muro em algum momento? Isso, vai tombar. Então, apesar de ter um peso de terra, aparece uma força horizontal. A terra, você já entendeu, vai aumentando o peso. Mas vai aumentando o empuxo também. Então, agora você sabe a relação de peso de terra com empuxo lateral. Empuxo horizontal. Ok? Agora que você tem peso de terra e tem noção do que é empuxo lateral, esse empuxo lateral é que você põe de tensão confinante no corpo de prova para simular que você está a 5, a 20 ou a 50. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Porque vocês estão ouvindo com amor. O Espírito Santo vai lembrar isso. Porque esse amor não é um amor homem e mulher. Agora, falar homem e mulher, né, tá tudo bagunçado aí. Mas vocês entenderam. Esse amor é amor ágape. O amor, um amor diferente. É o amor original. É o amor de propósitos. E que você vai subindo e você vai chegar um dia que você fala, bom, qual o propósito que Deus tem para mim? Porque o mundo fala para você ir para uma faculdade, fazer estágio para ganhar dinheiro. Nada contra. Mas antes tem uma coisa muito mais importante. Então agora vocês sabem por que o ensaio triaxial tem as confinantes diferentes. Então, se eu tenho lá um perfil do subsolo, né? Aí eu vou lá o Adilson fez lá 3 sondagens, vocês desenharam o PGG, que a gente fala, perfil geológico-técnico, e aí, onde que eu estou? Onde estão as camadas? Isso é uma outra conversa, né? Nós temos um curso. Vão conhecer a grade de curso que está lá no site. Vão dar uma lidinha, são 20 cursos, vão lendo. Acabei hoje, eu gravei 4 emendas. Vão ver lá no playlist de emendas dos cursos. Vão de coração, porque o ano passado eu tentei fazer com que as pessoas até ganhassem, e aí elas iam para ganhar dinheiro. E aí eu falei, poxa, o demônio me pegou. E pegou as pessoas também. Então vão lá por amor. Porque aí não vai. Mas, enfim. Não querendo falar de PGG, que é um outro curso, senão curso 8 ou 9. E está tudo lá gravado. Né? Você vai ter camadas de solo. Eu falei uma, mas vai ter várias. Então, para cada uma delas, você vai aplicar esse mesmo raciocínio.
Cada uma tem uma amostra tirada que foi para o laboratório para saber a densidade. Para eu saber a resistência das diversas camadas, eu tenho que saber a profundidade e densidade. E aí eu tenho um empuxo, e o empuxo eu vou fazer o corpo de prova daquela tensão. Então, vamos lá? Vamos imaginar uma barragem de 100 metros de altura. Isso existe. Pedra do Cavalo, que eu participei, eu acho que até mais do que isso. Então, você vai 100 metros de altura. Se você dividir aí por... Me ajudem na conta, mas dá um prédio de 40 metros de altura, mais ou menos. Um prédio de 40 metros de altura. Se eu não errei nas continhas aí. Pé direito é mais ou menos 2,5. Uma barragem de 100 metros de altura. E é bom fazer essas divagações. Sabe por quê? Porque eu falo para você, barragem de 100 metros de altura, você tem noção? Não. Então vai para o prédio. Você tem noção que é o pé direito. É só você olhar assim ao redor de você agora, você sabe que é um pé direito, mais ou menos 2,5 metros. Né? 2,20, enfim. Agora você pega e ou olha o prédio do lado, conta o número de andares, aí você tem noção. Sabe o que é importante isso? Para desenvolver sensibilidade aos números. 100 metros de altura é alto pra caramba. Então, imagina o peso de terra como aumenta. Imagina a tensão confinante como aumenta. Então, você vai fazer um ensaio triaxial e vai falar, vamos por aí, qual confinante? A confinante de 5, 10 e 20. Aí eu chego para vocês amanhã e falo, por que 5, 10 e 20? Vocês vão falar um monte de coisa. Se você não me apresentar o PGG, o perfil geológico geotécnico, e se você falar que não fez, então você não sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque é só eu olhando a minha amostra lá no meu PGG que eu vou saber qual a confinante que eu vou colocar. Senão eu estou falando sem noção. E vocês vão ver no laboratório que muito engenheiro, inclusive talvez os estejam lá, fazem, mas não tem noção do que estão fazendo. Senhores, eu estou falando alguma novidade? Estão vendo a briga aí com o nosso governo federal, com alguns estaduais e municipais? Estão vendo aí o que está acontecendo na história de vacina, não vacina? Vacina criança, não vacina criança? Agora, engenharia é uma coisa. Tem gente que fez engenharia para ganhar dinheiro, hoje assina a planta sem saber o que está assinando. E amanhã mata as pessoas, como aconteceu aí há anos atrás, do metrô, a obra do metrô que caiu, matou 7 pessoas. Por quê? Dinheiro. Nós estamos corrompidos. Eu falo nós. Isso é bíblico. Agora, eu estou corrompido, mas não chego a certo ponto de corrupção. Mas tem alguns que chegam a pontos que a gente não quer nem acreditar. Então tá aí, céu triaxial, confinante, e aí, por que 3? Por que mínimo 3? Para ter 3 corpos de prova. Então, de um bloco, você teria 3 amostras. Vocês vão ver, sabe uma outra coisa importante? Que eu critico? É o seguinte, a coisa mais importante, primeiro é lá no campo, mas depois que chega o caminhão está lá na rua para chegar uma amostra, para descarregar a amostra. Sabe o que você faz? Sai correndo para ver. Agora, você pensar em dinheiro, você vai falar, não vou perder tempo. Deixa alguém tirar lá e depois eu vejo. Eu vou falar, sai correndo para ver. Eu escrevo isso em todo lugar, mas ninguém quer me ouvir, ou melhor, se quer ouvir, não põe em prática.
Assim como muitos de nós devem estar escutando o Espírito Santo e também não põe em prática. Porque vai ser guiado pela mente deles sem ouvir o Espírito. E aí o espírito maligno te entra diretamente. Porque tem essa coisa interessante na vida espiritual. O Espírito Santo, ele pede permissão, vamos dizer assim. Mas o espírito maligno não, ele invade. Não é isso, Adilson? Ajuda aí se eu fiz alguma digressão. Não, é exatamente isso. A gente disse que o Espírito Santo de Deus é cavalheiro, né? Ele não faz nada sem a nossa permissão. Agora, o do maligno, não. Ele invade, toma conta e assim por diante. Você quer ver uma coisa, né, Adilson? Que eu falo para as pessoas, falei para os meus filhos, que todos nós acabamos fazendo, e eu estou advertindo vocês, não façam, porque a tentação é muito grande de fazer, é a mentira. Ou dissimulação, que é uma mentira. Ainda a sociedade fala, mentira branca, mentira leve, a mentirinha. Isso é pegada do maligno. Não minta. Principalmente para os pais, para o cônjuge, para as pessoas mais próximas. Não minta. Porque a hora que você mente, eu até vejo uma brecha. Você sabe que é brecha, né? A Bíblia fala em brecha. Não, brecha. Se você dá essa brecha, ó, tá fechado aqui, ó. Tá aberto um pouquinho só. O maligno vem, entra na brecha, ele dá uma encunhada e regaça com o tempo a sua brecha. Ele te domina. Você acaba sendo um mentiroso contumaz. Você não consegue mais se enxergar. Você é capaz de ver essa garrafa e falar alguma coisa que todo mundo sabe que não é, mas para você passa a ser. Aí eu choro quando eu percebo isso. Perdi até o fio da meada, tão importante que é isso que eu falei. Mas o triaxial, 3 corpos de prova, para simular. Ah, já lembrei. Quando chegar um corpo de prova, corre no caminhão. Sabe por quê? Porque lá começa o erro geotécnico. Quer dizer, começou antes, quando foi tirar a amostra. Mas faz de conta que você não pôde estar lá. Então, vamos pegar do caminhão que chegou na porta do laboratório. Corre lá e fala, quero ver minha amostra. Não tira do caminhão, quero ver primeiro. Só do jeito do cara pegar a amostra, eu já sei que está errado. Porque eu sou bom? Nada disso. Eu sou melhor que alguém aqui? Nada disso. Mas é porque eu faço as coisas com amor. E aí o Espírito Santo me dá o toque. Olha como ele pegou a amostra. Olha como ele bateu a amostra quando ele tirou de um lugar para pôr no outro. Olha como a amostra foi aí depois, né, lá dentro. Vamos pegar a amostra. Então, a amostra o cara pegou com cuidado. Vou dar um exemplo. Como você pega... Você já pegou um neném recém-nascido? No colo? Eu, as poucas vezes que peguei, eu tenho até medo. Por isso que eu peguei muito pouco. Acho que foi meus filhos. Não queria pegar. Por quê? Os meus sensos do ridículo falaram pegar com delicadeza. Tinha medo de entortar a criança lá, toda molinha. Pegava... Pega aí. Pega um bebezinho. Porque você sabe que é um bebezinho, foi mandado uma mensagem para o seu cérebro, você ama aquele bebê, porque bebê não dá para não amar, quer dizer, o inimigo não ama nem neném. Mas, enfim, com cuidado. Eu costumo falar que a amostra tem que ser tratada como bebê, como copos de cristais. Copo de cristal, se chegar e fazer assim nele, ó,
capaz de você quebrar. Uma outra analogia que eu fazia, que eu não sei se cabe bem para aí, mas cabe, é pegar um senhor, né, bem debilitado, e que ele está bem debilitado. Aí você chega e cumprimenta ele como você cumprimenta um colega seu. Por exemplo, bate nas costas dele, né? Principalmente os meninos, um cumprimenta o outro, fica dá um tapa nas costas dele, que é uma forma agressiva, mas de cumprimento. Aí bate num senhor que já está muito, dá um tapa nas costas dele. Pode ser matar o velho. Não tem habilidade. Você não sabe do que você está tratando. Então, a amostra tem que ter essa visão. Porque senão ela pode ser, como eu falo, uma palavra forte, estuprada. Que para mim é um estupro. Eu, como engenheiro geotécnico, sabendo que eu estou trazendo para o laboratório uma coisa que tem que representar o que está lá, eu estou ligado que tem que representar. E vou dizer para vocês, nunca será perfeito. Mas eu tenho que fazer o melhor. Né? E uma mentoria como essa, para não dizer aula, onde vocês estão ouvindo com o coração, vocês nunca mais vão esquecer. Porque é o Espírito Santo que vai lembrar, porque está na história do amor. Assim como eu também. Se ele não estiver me conduzindo, eu estou falando bobrinha aqui. E não quer dizer que eu seja perfeito. Tem gente que eu falo assim, Espírito Santo, então já que você é cristão, já que você tem o Espírito Santo, eu sou perfeito. Não existe. Só Jesus Cristo foi perfeito. E só ele será perfeito. Bom, tá dando aí o nosso tempo. Você vê que a gente se pegou qual pergunta do Evandro? Foi o triaxial e expandimos isso, né, em 1 hora. Não é isso, Evandro? Vocês percebem a dádiva? Agora, as pessoas precisam fazer a parte delas, né? Você quer ver falar de parte dela? Eu vou falar mais uma coisa, mas caiu de novo em Deus. O ser humano costuma fazer assim. Eu estou com dor de barriga. Pelo amor de Deus. Eu preciso de dinheiro. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar pedindo tudo para Deus. É um pidão. Pode ver que os filhos também têm uma mania de ficar pedindo tudo para o pai. E se o pai não dá, meu pai não é bom. Ele não me dá o que eu quero. E se com o pai carnal você acha isso, imagina com o pai celestial. Você vai ignorar o pai celestial. Ele só vai dar as coisas que ele quer dar. Ele não vai dar as coisas que você quer. A menos que você queira é o que ele quer. Mas eu ia dizer uma outra coisa. Que as pessoas são pidonas. Eu também. Depende da situação, eu vou pedir para Deus. Agora, tudo que tiver de bom para você, Deus está fazendo. Se você é cristão verdadeiro, então você vai falar, bom, eu sei que Deus está me vendo, vê minha mente, vê meu coração e está fazendo o melhor para mim. O problema é, eu estou ouvindo e obedecendo ele, esse é o ponto. É isso, Deus. Então, por favor, não entra nessa lopração desse mundo. Esse mundo é doente. Nós estamos nisso. Nós somos obrigados por Deus a viver nesse mundo que já é maligno. Então, Deus tem um propósito. Não vamos discutir isso agora, né? Nem cabe discussão, cabe aceitação. Mas, por favor, tenho certeza que Deus os ama muitíssimo mais que você ama seus pais, o seu namorado. Ele ama muito mais. Primeiro. Segundo, ele faz de tudo por você. Inclusive, mandou o filho dele para a cruz.
pergunta que nós temos que fazer, eu tenho que fazer, e eu estou fazendo o que o meu pai manda? Não estamos. Então, eu tenho que ficar nesse encalço de fazer o que meu pai manda. E todo mundo vai me corromper para o outro lado. Desde, você senta aí na frente da sala de aula, você é puxa-saco. Esse era o termo que tinha. Você é puxa-saco do professor. E eu tinha que ser, então, na cabeça dos meus amigos, puxa-saco. Hoje, alguns me dizem assim, poxa, mas você é isso, você é aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Todo mundo achando que eu sou louco. Eu falo, bom, agora... Parece que Paulo falou uma coisa assim, depois isso me ajuda. Agora que está todo mundo achando que eu sou um não sei o quê, agora eu estou no caminho certo. Porque todo mundo quer seguir o mundo. E eu vou seguir Jesus Cristo. Não tem um versículo que fala disso daí, Adilson? Tem. Mais? Tem que falar que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, e o inverso, né? As coisas de Deus são loucura para o homem. Pois é. Então, quando as pessoas me acham louco, eu falo, opa, acho que eu estou acertando. Meus queridos, deu nosso tempo. Eu gosto de ser o mais disciplinado possível. Vocês estão vendo, estão acompanhando ali na live com a Adilson, não sei se vocês viram, está lá gravado, tá? Eu não quero ser chato, ficar cobrando, não vou cobrar, mas eu vou pregar, né? E também o que já falamos, acho que a semana passada, dos mini treinamentos. Começamos aí, hoje acho que foi o 14º, e do primeiro curso que nós temos na grade de curso, chamado Problema Geotécnico. Eu recomendo, é lógico, né? E é lógico na questão de dinheiro, é lógico que é importante para a vida profissional de vocês, mas para a vida espiritual de vocês. Tá bom, meus queridos? Se tiver uma pergunta, aguarde para o próximo sábado. Eu vou estar bolando aí uma forma de fazer pergunta ainda para poder me relacionar não só com vocês, mas com toda a rede social nossa. E eu peço também para vocês, compartilhem com seus amigos de turma, né? Seus amigos, familiares, que o trabalho da Academia Dynamis a primeira palavra que eu diria é pregar o evangelho. Só que isso, como falamos na live, né, Deus, isso pode espantar até muita gente. Mas não importa. Né? Quem prega o evangelho realmente às vezes fica sozinho. Pode dizer, né? Tá bom, meus queridos? Então, compartilhe e tal. E tenha coragem de fazer uma coisa bacana e me ajudar na academia. Né? Certamente o Espírito Santo deve falar algumas coisas para vocês. E melhor ele falar do que eu, porque eu sou suspeito. Deixa ele falar no coração de vocês. Tá bom? Então, falando de coração, um beijo no coração. Um bom fim de semana aí. Um bom sábado e domingo. Tchau, tchau. Obrigado. Bom fim de semana a todos aí. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana. Até mais. Até segunda-feira. Obrigado.